Olá! O pedido popular do impeachment de Bolsonaro, com mais de 1.000 signatários, foi protocolado. Sérgio Nobre, presidente da CUT, fala hoje no programa sobre a movimentação contra Bolsonaro e a crescente unidade entre as forças democráticas. Enquanto isso, enfrentando a instabilidade e as críticas internacionais, Bolsonaro mantém o processo de militarização do governo e esbarra novamente no judiciário. Confira ainda na entrevista central a análise do deputado João Daniel sobre o projeto de lei da agricultura familiar, em tramitação no Congresso, que pode promover subsídios para garantir a comida na mesa do povo brasileiro. Fique por aí, a Central do Brasil está começando. Central do Brasil. O pedido de impeachment com 133 páginas que descrevem os crimes de Bolsonaro foi encaminhado hoje para Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. A iniciativa popular foi assinada por mais de 1.000 entidades. São centenas de personalidades públicas, como Chico Buarque, Padre Lancelot, Lilia Schwartz e Dira Paz, e endossado por organizações e movimentos populares, como o MNU, MST, UNE, APIB e ABGLT. Sérgio Nobre, presidente da CUT, que também é uma das signatárias, traz detalhes do pedido popular de impeachment. Embarque imediato. É um dia histórico porque os movimentos sociais, as centrais sindicais estão unidas aqui para entregar formalmente o pedido de impeachment do Bolsonaro. E vamos fazer esse pedido de impeachment porque os crimes cometidos por ele são inúmeros. O maior de todos é o genocídio que está acontecendo com o povo brasileiro, em especial os mais pobres. Nós já estamos ultrapassando a casa de 75 mil mortos e as projeções já apontam que nós podemos chegar a 160 mil mortos e assumindo o primeiro lugar no ranking de mortes no mundo, que é uma vergonha para o nosso povo. E tudo isso poderia ter sido evitado se o Bolsonaro tivesse responsabilidade, se fosse um presidente da República que tivesse o mínimo de compromisso com o povo brasileiro. E ele, ao contrário, desdenhou da crise, desdenha dos mais pobres, não governa. E o país está formando a maior crise social e econômica que o país já viveu. Se você quer um país com desenvolvimento e justiça social, Bolsonaro tem que sair do país. Então essa é a principal agenda da classe trabalhadora. E hoje nós estamos entrando com um pedido formal de impeachment, mas já amanhã nós vamos para as ruas, para as portas de fábrica, para os locais de trabalho, debater com o povo, porque o impeachment só vai acontecer com pressão e mobilização popular. A militarização crescente do governo é uma das facetas que reforçam a relevância dos 45 pedidos de impeachment. O mais recente episódio foi a declaração do ministro do STF, Gilmar Mendes, sobre o casamento das Forças Armadas com Jair Bolsonaro. A cúpula do Judiciário e o Centrão tentam colocar panos quentes, mas os 73 mil mortos por coronavírus demonstram uma situação insustentável para o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. Camila Piacese traz mais informações. Enquanto Jair Bolsonaro vai perdendo o apoio popular, os militares vão conquistando mais espaço no governo. E hoje existem 2.930 integrantes das Forças Armadas na ativa, cedidos aos três poderes, sendo que mais de 92% estão em cargos criados pelo presidente da República. A pesquisadora do Grupo de Estudo em Defesa e Segurança Internacional, Ana Penido, diz ter receio desse número, porque nos dados não inclui os oficiais da reserva das Forças Armadas. Por isso, o Tribunal de Contas da União informou que realiza um levantamento de cargos ocupados pelas forças de segurança no governo Bolsonaro, para se ter, assim, um panorama mais completo. Então, para a gente saber quantos policiais tem, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, sabe, ter um panorama mais concreto disso. Eu acho que talvez esse número seja maior do que o número que já foi noticiado. Desses quase 3.000 cargos, o mais criticado é o de Eduardo Pazuello, à frente de forma interina do Ministério da Saúde. No momento em que os brasileiros enfrentam a maior crise sanitária da história, o ministro do Supremo Tribunal Federal
Gilmar Mendes, em entrevista à Isto É, apontou forte insatisfação pelo fato de Eduardo não ter requisitos para ocupar o cargo e disse que o Exército está se associando ao genocídio. Para Ana, o ministro disse a verdade. A instituição acaba sendo responsabilizada por tudo que é negativo que o governo tem. É impossível esquecer que tem 3 mil militares no governo e muitos deles nas principais cadeiras do Ministério da Saúde. A afirmação de Mendes teve forte reação na ala militar. O Ministério da Defesa anunciou que fará representação à Procuradoria-Geral da República contra a declaração do magistrado. O professor de História, João Roberto Martins, acredita que por esses e outros motivos, as Forças Armadas optariam não ter destaque no governo Bolsonaro. E hoje em dia as Forças Armadas prefeririam ficar num segundo plano, atrás do Bolsonaro, e ele, com uma legitimidade do voto, né, ele teve 57 milhões de votos, conseguir manter as Forças Armadas como um dos esteios do poder dele, sem chamar atenção. Mas isso, aparentemente, não está funcionando. No último programa, falamos sobre a política de sucateamento e enfraquecimento do setor cultural no Brasil, com órgãos públicos que podem fechar. Apesar do desmonte, espaços que estão em funcionamento têm adaptado suas visitas ao modo virtual para que possam ser acessados em meio à pandemia. Hoje, os Trilhos do Brasil nos levam por uma viagem para conhecer experiências que valorizam a cultura nacional. Afonso Bezerra é quem nos conduz por este passeio. Trilhos do Brasil. Já pensou você conhecer o acervo da Pinacoteca de São Paulo, as obras de Van Gogh e até o Parque Arqueológico do Piauí sem sair de casa? Isso é possível e não é novidade. Vários museus mundo afora já ofertam estas experiências virtuais. Mas agora, durante a pandemia, muita gente tem experimentado essa olhadinha em grandes clássicos da humanidade sem sair do sofá de casa. É uma forma de manter as atividades culturais sem correr risco. E é de Pernambuco que vem uma experiência sertaneja, na cidade de Arco Verde. Lá, o Sesc tem proporcionado uma excursão virtual por meio do YouTube, apresentando as principais manifestações culturais da cidade. Uma atividade que ressignifica o trabalho do guia turístico, como explica o turismólogo Pedro Brandão. Nesse formato, o condutor local, ele hoje vai dar espaço a Matheus e Caterina. Matheus e Caterina vai fazer esse papel do guia, né? Onde ele vai conduzir as pessoas esse espaço. Em Brasília, aquela festinha com forró não parou. O projeto Forró Vitrola, que sempre animou as noites da capital federal com um baile de forró de vinil, agora na pandemia tem mantido o clima através das lives nas redes sociais, sem perder o ritmo. Continuamos com o papo sobre cultura, mas agora em nossa parada cultural. Depois de algumas sugestões de visitas virtuais, vamos falar de literatura internacional. A estudante Beatriz Leite recomenda uma romancista contemporânea. Parada cultural. Oi, gente! A dica cultural de hoje é esse livro maravilhoso, Meio Sol Amarelo, da Chimamanda Ngozi Adichie. Ela é uma autora nigeriana. Esse livro tem como cenário a Guerra de Secessão da Nigéria, que aconteceu ali nos anos 60. E ele é contado na perspectiva de 3 narradores diferentes que possuem 3 realidades muito diferentes: a Olana, o Ungu e o Richard. E o cenário fala sobre como as pessoas suportam a guerra, como o ser humano passa por um cenário de privações e como essas 3 pessoas tão distintas, que estão ligadas ali por um único meio, passam por essa situação bastante adversa. E agora vamos para a entrevista central. O PL da Agricultura Familiar está em votação no Congresso Nacional, mas os movimentos ainda pressionam por tecnologias de acesso à água e pelo crédito universal para mulheres do campo.
Ao contrário do agronegócio, que desmata as nossas florestas, a agricultura familiar produz quase a totalidade dos alimentos que consumimos. Sem subsídios, isso pode gerar a escassez dos alimentos em meio à pandemia. Quem conversa com Jonatas Campos sobre o assunto é o deputado federal João Daniel. Entrevista Central. Olá, a nossa entrevista central de hoje é com João Daniel. Ele é deputado federal do PT de Sergipe e também é agricultor. E nossa conversa vai ser sobre agricultura. Agradeço a sua presença, deputado, já fazendo a primeira pergunta. A bancada do PT propôs o projeto de lei 735, que institui um pacote de medidas de auxílio à agricultura familiar. Como está a aprovação desse projeto? Trata basicamente de 4 questões fundamentais, que é a questão das dívidas rurais da agricultura familiar, para uma renegociação futura, criando as condições para retirar ou impedir ações judiciais e que as pessoas não possam acessar crédito. Criar um crédito emergencial durante a pandemia para a produção de alimentos. Estamos negociando os valores. A nossa luta é que seja, no mínimo, R$10 mil, podendo chegar até 30 mil, mas ainda está em debate. Criar um crédito especial para pequenas tecnologias, seja, por exemplo, na região do Nordeste, a cisterna, na região Sul, a questão do biodigestor, ou pequenas irrigações. E também criar um crédito emergencial para as mulheres agricultoras. Muito importante, nesse momento, a produção de alimentos. A vida é, para nós, nesse momento, fundamental, no momento de pandemia. E para cuidar da vida, uma vida saudável, é muito importante uma boa alimentação. Como está a situação dos agricultores familiares nesta pandemia? Os agricultores familiares, durante essa pandemia, enfrentaram todo tipo de dificuldades, de problemas. Por exemplo, nós, na região Nordeste, nós tivemos um período de que as feiras livres não puderam funcionar. E uma parte delas ainda não estão, por conta da aglomeração. Mercados que tiveram problema. Então, nós temos muitos problemas no Brasil inteiro com relação à produção de alimento. Um produto, quando ele fica maduro, ele precisa ser colhido. E nós tivemos um período que totalmente desestabilizou. Então, é urgente que haja uma política para impedirmos que as pessoas que moram no campo, que vivem no campo, que produzem, tenham que sair das suas propriedades rurais para as cidades. Qual a sua avaliação do Plano Safra 2020, agora no governo Bolsonaro? O Plano Safra, lamentavelmente, desde o golpe dado no Brasil, com a entrada de Temer, porque Temer e Bolsonaro são uma cópia, lamentavelmente acabaram com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e acabaram com toda a política praticamente importante de créditos, como PAA, como crédito de agroindústria, como vários programas para o meio rural. Então, o que existe no governo Bolsonaro, que ele não conseguiu impedir e nem cortou, é alguns créditos. Porém, há uma orientação clara. Os bancos querem financiar aqueles que são rentáveis, ou seja, não estão preocupados com a produção de alimentos, não estão preocupados com a família, com a agricultura familiar. Nesse atual governo, aumentou o uso de agrotóxicos? Na verdade, a bancada ruralista aproveitou o golpe e aprovou ainda no governo Temer um projeto de lei sem restrição nenhuma, praticamente, para o uso de agrotóxicos. Lamentavelmente, a atual ministra da Agricultura é verdadeiramente hoje a representante, sem dúvida nenhuma, das grandes empresas que produzem os agrotóxicos. Já vai mais de 500 tipos de agrotóxicos liberados
muitos deles proibidos de venda em vários países. Nós agradecemos a presença do deputado federal de Sergipe, João Daniel. A Central do Brasil fica por aqui, mas você pode enviar opiniões e sugestões para o nosso WhatsApp. O telefone é 011 93081 3336. A gente volta amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.